Paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para dar continuidade à nossa série, Aprendendo com o Sermão da Montanha. E nós vamos falar hoje sobre a bem-aventurança dos limpos de coração, que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Quando Jesus veio ao mundo, a nação israelita achava-se esmagada sobre o calcanhar do opressor. O povo não tinha liberdade política. Roma havia se sujeitado àquela parte do mundo e a sua autoridade e o governo de Israel estava com a mão de ferro. O povo ansiava por um libertador político que restabelecesse a vida nacional de Israel e lhe trouxesse a bênção da libertação através do seu reinado. Israel vivia, queridos ouvintes, oprimido economicamente, porque o Império Romano, a fim de sustentar-se, lançava impostos sobre os povos subjugados e sacrificavam para satisfazer sua obrigação com Roma. Os judeus procuravam alguém que lhe trouxesse liberdade de uma opressão econômica tão penosa. Os filhos de Israel também viviam sobrecarregados religiosamente, pois estavam sob a autoridade dos fariseus. Estes, interpretando mal a lei de Moisés, haviam imposto com rigidez sobre o povo um sistema estrito de deveres difíceis de cumprir, e o povo esperava por alguém que os livrasse dessa opressão religiosa tão terrível. Por que Jesus fala sobre os limpos de coração? Exatamente por isso, por essa sobrecarga que o povo vivia com a consciência de culpa, e eles não encontravam em seu sistema religioso ou político algo que pudesse trazer paz para eles. Então o povo clamava por um redentor, por um salvador. O antigo sistema resiste à promessa de um redentor para Israel por intermédio dos profetas. Deus prometeu a vinda do Messias que libertaria Israel politicamente e colocaria a nação sob a beneficência do seu governo. E ele lhe prometeu um libertador da opressão econômica, de sorte que houvesse abundância em tudo. Prometeu o livramento da opressão religiosa, pois o Messias seria rei e ao mesmo tempo sacerdote. Ele iria estabelecer um reino de justiça, que iria cobrir a terra como as águas cobrem o mar. A promessa era de um redentor que iria promover salvação do pecado e levaria os homens à paz com Deus. Essa esperança era nutrida no coração de muitos de Israel através de sua longa história, enquanto aguardavam a vinda do libertador, do Messias, do Filho de Deus. Agora acontece o seguinte, querido ouvinte, à medida em que passavam os anos, o Messias não libertava o povo do poder de Roma e não estava aliviando a carga de tributação deles. Os impostos continuavam o mesmo. Ele não estava livrando eles do sistema opressivo dos fariseus, nem da sua consciência de culpa. Esta esperança parecia apagar-se de novo. 30 anos decorreram desde que os profetas do tempo do seu nascimento falaram da vinda de um Salvador, até que apareceu João Batista no deserto para reacender a esperança do coração do povo, clamando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aí reacende a esperança no coração do povo, de que o Cordeiro de Deus é aquele que tirava o pecado do mundo. Em resposta, o Senhor apresentou de maneira muito sucinta o padrão e a exigência de Deus. Essa foi a resposta de Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deus é santo, a sua justiça é absoluta. Nele não há pecado, e a exigência que Deus faz aos pecadores que desejam estar em sua presença não é menor que sua inalterável santidade. Eis um padrão que o homem não pode atingir em relação ao padrão de Deus. As multidões que se reuniam ao redor do Senhor Jesus reconheceu a necessidade de um libertador político e religioso, que ele solucionasse o problema do pecado e lhes desse um padrão de justiça que os tornasse aceitáveis diante de um Deus santo.
À medida que nosso Senhor Jesus percorria toda a Galiléia, conforme Mateus 4:23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades, sua fama se espalhava por toda a região, e os que se sentiam atraídos vinham com o coração sobrecarregado, trazendo uma importante pergunta na alma: que tipo de justiça devemos exercer para que possamos ser aceitos no reino do libertador? Na bem-aventurança, registrada em Mateus 5:8, nosso Senhor deu uma resposta muito sábia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se esta declaração positiva é verdadeira, a recíproca também é. Ai dos impuros de coração, porque nunca verão a Deus. Você já pensou nisso? Esta é a verdade que o Senhor Jesus deu em resposta a uma pergunta: quão bom de ser o homem, a fim de que Deus não aceite? O homem se mede geralmente por outro homem. Quando ele deseja examinar seu caráter, sua ética, seus princípios morais, ele mede tornando por padrão outra pessoa. Sempre lhe é possível encontrar alguém um pouco inferior a ele. Assim, medindo por outro homem, ele fica feliz por não haver caído tanto como os outros. Isso significa que o padrão último de moralidade é o do mais devasso indivíduo vivo. Aquele que julgamos estar abaixo de nós procura alguém abaixo dele, de sorte que possa ficar feliz consigo mesmo. Assim vamos descendo a escada de modo que o padrão de moralidade vem de ser o indivíduo mais pecador que se possa encontrar. O salmista ensina para mim e para você essa mesma verdade no Salmo 24. Ele retrata-se como um peregrino que vai a Jerusalém para uma das festas anuais. Seu coração emociona-se com a beleza da cidade e do templo. Ao aproximar-se mais, porém, sente sua própria indignidade de permanecer na presença de Deus e clama: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? No versículo 3. Em seguida vem a resposta: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a sua justiça do Deus da sua salvação. Davi disse que as únicas pessoas que poderiam aproximar-se do tabernáculo eram aquelas de mãos limpas e coração puro. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Davi não tinha nenhuma pureza inata que reconhecesse a Deus. Isaías retratou essa verdade de modo vivido em sua profecia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobre o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porém, o profeta disse que não somos puros, e Deus teve de ocultar o seu rosto. Nesse capítulo, Isaías relata os pecados de Israel e resume: as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Esta bem-aventurança ensina duas coisas muito importantes para mim e para você. A primeira é que o pecador é totalmente inaceitável diante de Deus, porque não pode atingir a perfeição que pertence somente a Deus. Não importa quão moral, bom e bondoso possa ser eu e possa ser você aos olhos do mundo. Visto à luz da santidade divina, nós podemos estar cheios de pecado. Enquanto nós não formos justos à vista de Deus, como é Jesus, jamais poderemos permanecer na presença dele, a não ser para tê-lo como nosso juiz e ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Querido ouvinte, querida ouvinte, Jesus veio e se ofereceu na cruz como sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Com sua morte ele pagou o preço do pecado do mundo. E Deus oferece perdão de pecado a todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Isaías diz: nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Esse é o ponto de vista divino. Mas Jesus Cristo, com sua morte, tira esse trapo
e nos veste com sua própria perfeição. Quando Deus olha para aquele que confia em Jesus, para aquele que está em Deus, para aquele que confia nele de todo o seu coração, ele se torna perfeito diante de Deus. Ele está olhando para você e para mim como vê o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por isso que Jesus nos ensinou, bem-aventurados os limpos de mão, porque verão a Deus. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo essa mensagem também quer ser uma pessoa que está sendo vista por Deus, que está e deseja estar na presença de Deus. Então, se você deseja herdar o reino dos céus e estar na presença do Senhor, seja limpo de coração, seja uma pessoa íntegra, sincera nos seus relacionamentos. Não cultive no seu coração nenhum tipo de pornografia, nenhum tipo de ganância, nenhum tipo de cobiça. Nada das coisas que tornam você uma pessoa imunda, suja diante de Deus. Fuja, corra das coisas que irão sujar sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Para você preservar a limpeza diante do Senhor e você preservar essa limpeza no seu coração, na sua alma, fique longe das coisas que irão te sujar diante do Senhor. Então, toda forma de pecado estabelecido por essa cultura, por essa sociedade, que dizem a mim e a você que é normal mentir, que é comum você olhar pornografia, que é normal você transgredir alguns princípios básicos de sociabilidade, que é normal você enganar o seu próximo. Fique longe dessas coisas. Preserve sua vida pura com Deus. E você e eu estaremos na presença do Senhor, limpos de mão e puros de coração. Por isso não tema nenhuma acusação de Satanás, se você é uma pessoa em Cristo que persevera em santidade, que anda em santidade. Permaneça nisso. Cultive hábitos simples, cultive coisas simples do Evangelho que irão fazer com que você e eu herdemos todas as coisas. Então permaneça limpo de mão e puro de coração. Não se deixe contaminar por conselhos de amigos, de pessoas próximas a você, que irão contaminar, que irão sujar sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Preserve essa pureza no seu coração, preserve essa santidade na sua alma, fugindo dos seus amigos, das pessoas que você trabalha, ou de qualquer forma de relacionamento, que irão macular, que irão sujar sua vida espiritual. Então, querido ouvinte e querida ouvinte, que Deus te abençoe grandemente e que você seja bem-aventurado, porque você é limpo de coração, não porque você finge ser limpo, não porque você representa ser limpo, não porque as pessoas acham que você é limpo, mas porque de fato você é limpo de mão e puro de coração, não na presença dos homens, mas na presença de Deus. Então que Deus te abençoe grandemente e que você cultive essa limpeza todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente e que eu e você possamos estar na presença do Senhor quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.